Nesse estudo você vai aprender onde deve acender as velas de Hanukkah, qual a altura a partir do chão, com qual tipo de óleo, cera, será que tudo é válido? Como deve ser a Hanukkah mínima? Como deve proceder alguém que saiu antes do pôr do sol e vai voltar só depois do amanhecer? Ele precisa acender durante a noite, ele não vai dormir, nem se hospedar em nenhum local. É permitido para um Benor acender velas de Hanukkah? E se o homem não puder voltar para casa para acender as velas de Hanukkah depois do anoitecer? Todas as soluções, se Deus quiser, a gente vai aqui apresentar para os senhores e solucionar os problemas dos senhores. David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. O nosso grande objetivo é aproximar você de Hashem, anular todos os decretos negativos que possam estar em cima de você e, através da conexão com o divino, conseguir abrir canais de bênçãos e derramar sobre você todo tipo de abundância. Você está na série Lei Judaica. Ordem do acendimento das velas de Hanukkah e o lugar onde deve colocar. Se a pessoa cometeu um erro e acendeu no segundo dia 3 velas, no quarto dia 5 velas, não tem problema. Ela saiu de obrigação de fazer a bênção das velas de Hanukkah, do acendimento, a mitzvah do acendimento das velas de Hanukkah é a sua bênção, e não tem por que apagar as velas, acender de novo na quantidade correta, fazendo bênção de novo. Isso vai ser bênção em vão, bracha levatalá, e é proibido. Logo, se é de obrigação, se quiser apagar uma vela que está a mais, pode apagar aquela uma vela, deixa o resto aceso e tá tudo bem. Hanukkah de prata ou cobre num formato redondo, que os candelabros saem de maneira redonda, deve ter um espaçamento de um dedo entre um candelabro e outro. O grande sábio da lei judaica, o Ramá, alertou que não deve acender as velas de Hanukkah numa Hanukkah com esse formato circular. Ele só concorda com isso se tiver um espaço de um dedo entre elas, então por isso Rav Yitzhak Yosef assim aconselhou. De forma ideal, lecatechila, a priori, a vela de Hanukkah deve ser colocada em um utensílio próprio, num copinho, num castiçal, numa base. E não do jeito em que alguns fazem, grudando uma vela de cera direto no chão ou sobre uma pedrinha, sem ser um recipiente adequado. Isso não é considerado kli, utensílio. Pegar uma base, uma chapinha de metal, derreter cera, colar ali cada vela e acender, essa chapinha de metal virou utensílio. E não é caro você comprar a Hanukkah da maneira mais simples, né? Se não tiver dinheiro para comprar mais simples, não é caro. Pelo menos aqui em Israel. Se não, você pode fazer a sua caseira desse jeito que a gente acabou de explicar. É bem simples e de graça. Quem está viajando no caminho, pernoita em algum lugar e não tem ali casa nem tenda, mesmo assim é obrigado a acender as velas de Hanukkah. Se tiver pedaços de vela e de cera, deve pendurá-los em uma árvore alta ou colocar sobre uma mesa ou sobre um banco e acender ali para cumprir a mitzvah de acender as velas de Hanukkah, Hanukkah e fazer as bênçãos sobre elas. Então aqui é um caso bem difícil. É como um caminhoneiro, como alguém que vai fazer um trabalho que vai demorar muito tempo e ele não vai chegar num lugar para dormir, ele vai sair antes do pôr do sol. E depois do pôr do sol, até o amanhecer, ele vai estar em trânsito. Ele vai estar indo, voltando, pegando. Então, depois do anoitecer, no primeiro espaço de tempo que puder parar, encontrar, não sei, uma praça onde vai ter um banco, uma mesa, colocar ali a vela de Hanukkah, acender com bênção, ficar meia hora ali com a vela se puder, e depois seguir viagem, continuar com seus afazeres. E isso, nesse caso, ele não vai ter uma tenda para dormir, ele não vai ter uma casa para dormir, nem um lugar. Ele está na estrada, ele está na floresta, ele está no meio de um local que ele não pode parar, não vai dormir, não vai habitar fora de uma zona habitacional. Vai ter alguém que passe por ali eventualmente, só que esse vai estar no trabalho dele ali intensivo de, vamos supor, carga. Ele vai trazer mercadoria. Um utensílio comprado de um não-judeu para ser usado no acendimento das velas de Hanukkah não precisa de imersão em mikveh, porque só utensílios de comida usados para comer e servir alimento precisam de tevilá. Então, quando o judeu compra utensílios para alimentação, por exemplo, pratos, talheres, panelas e daí por diante, ele vai precisar fazer a imersão na mikveh. E se for uma Hanukkah de metal, não vai precisar ser posta na mikveh. Por quê? Porque a Hanukkah não é um objeto, um utensílio de alimentação. E a própria tevilá é pegar em águas da mikveh e colocar o recipiente dentro e tirar. Isso é para passar de um reshut espiritual, de
o dono do equipamento que antes era um não-judeu, agora vai se tornar o judeu. Se um próprio judeu produzir aquele utensílio, não tem a necessidade de fazer essa tevilá. É uma espécie de passamento de propriedade espiritual. Onde devemos colocar as velas para o acendimento? Qual que é o local ideal? Então, o Rav explica, a partir do chão, entre 27 centímetros até 80 centímetros. Não abaixo de 24 centímetros e não acima de 80 centímetros. Esse espaço vai ser o espaço ideal para você colocar a sua vela de Hanukkah ali no meio. Se colocar acima de 80 centímetros de altura, B'diavad, a posteriori, vai ser considerado que a mitzvah foi feita e está tudo bem. E a proibição é de acender acima de 9,6 metros de altura. Se a altura for de 20 amot, não vai poder acender com bênção, a não ser que você queira acender só pelo Shmei-Nissá, só para divulgação do milagre, mas sem a bênção. Uma das explicações é que numa altura dessa as pessoas não vão conseguir enxergar as velas da Hanukkah, que no geral são pequenas. Porém, se quiser fazer algo ilustrativo, bem alto, numa torre alta, uma vela gigantesca, ou mesmo hoje em dia você pode fazer elétrico, acendendo com lâmpadas fortes, onde todos ali vão ver, sem sombra de dúvidas estará sendo feita a divulgação do milagre, porém não pode fazer bênção nesse acendimento, mesmo se forem velas de fogo. Para quem mora no andar superior, tipo apartamento, tem a mitzvah de colocar as velas de Hanukkah na janela ou na varanda ou na sacada voltada para a rua, a fim de cumprir Pirsumei Nissá, que é a divulgação do milagre. Magen Avraham e outros da Haronim, outros sábios da Torá, falam, isso vale mesmo que a janela esteja acima de 10 tfachim, dos 80 centímetros, em relação ao chão da casa. É bom colocar as velas de Hanukkah dentro de uma espécie de proteção de vidro e colocá-las na varanda para que os passantes da rua possam vê-las melhor. E também para não apagar. É problema colocar as velas de Hanukkah no local onde venta forte. Porém, se for um local onde costuma ventar, às vezes sim, às vezes não, normal de ventar, por exemplo, numa varanda do 10º andar, pode ser que bata um vento e apague, pode ser que fique ali 1 hora sem ventar também. E a recomendação do Rav nesse caso é comprar essa caixinha de vidro, colocar dentro, de modo que as pessoas vão conseguir enxergar, que estiverem de fora, e também vai estar protegido do vento. E se a pessoa acendeu em um lugar onde há vento e as velas se apagaram, precisa acender de novo, dentro dos primeiros 30 minutos desde o acendimento da vela. Se já passaram os 30 minutos e as velas apagaram, não precisa ir acender de novo. Mas se ainda estiver dentro dos primeiros 30 minutos, deve ir lá e acender ela de novo. Se a pessoa mora em um andar tão alto que a sua varanda fique acima dos 20 amot, dos 9,6 metros de altura partindo do chão, em relação ao chão da rua, deve colocar as velas na porta de entrada do apartamento, por dentro. Então, dentro do apartamento, abrir a porta principal, a porta da casa, colocar as velas de Hanukkah ali, pois ali não haverá um reconhecimento visível adequado para quem passa na rua. Aonde? Na varanda, no local alto. Porém, se nessa mesma varanda tiver outros prédios em volta onde vão poder ver aquela vela acesa, então vai poder acender até mesmo na varanda, que é o caso de hoje em dia. E a gente pode pensar por outro lado, no corredor do prédio, se você for acender, antigamente que não tinha elevador, o pessoal subia de escada e descia de escada, era mais fácil de ver sua vela, uma quantidade de pessoas. Hoje em dia, com elevador em todos os prédios praticamente, a pessoa vai subir direto para o andar dela, todo mundo, cada um vai subir para o seu próprio andar, quem que vai ver as velas ali? Talvez o vizinho de porta, talvez nem o vizinho de porta, porque às vezes o corredor ele é disposto de um jeito que do elevador a pessoa já entra direto para casa sem nem ter acesso, ter a visão da sua porta de casa. E pode ser que mesmo nessa meia hora do acendimento da vela ninguém passe, então realmente vai ficar muito mais preferível acender na varanda, lembrando que isso é uma extrapolação da lei, coisa que antigamente não existiam prédios assim altos, nem elevadores, né? Então o Rav explica também sobre o caso da nossa geração, que dependendo da altura do andar vai poder acender, mesmo se for no 20º andar, ou mesmo no andar 30, no 30º andar. Se tiverem vários prédios em volta e pessoas para verem a sua vela acesa, então ali não vai ter problema. Mas a partir do momento que não tem outro prédio, ninguém mais está ali vendo, mesmo que seja um prédio baixo, vamos dizer, ele é o único prédio da cidade e você mora justo ali 10 metros acima do chão.
Então não vai poder acender na varanda, vai ter que obrigatoriamente acender aonde? No portão do prédio, desculpa, no portão do seu apartamento, no corredor do prédio. O horário do acendimento da vela de Hanukkah. O horário de acender as velas de Hanukkah é a partir da saída das estrelas, que é cerca de 15 minutos antes do pôr do sol. Não se deve antecipar nem atrasar. Aqui eu recomendo vocês baixarem um aplicativo chamado CalJ, C-A-L, Cal de calendário e J de Jewish, judaico. CalJ na loja de aplicativos, vocês podem baixar de graça e lá vai ter o Ketzata Kohavim, que vai ser o momento da saída das estrelas, 3 estrelas médias no céu, que vão descer, e esses 15 minutos depois não são 15 minutos como a gente conhece no relógio, são 15 minutos temporários, que eles são contados. A partir do momento que o sol nasce até o sol se põe, vamos supor que demoram 13 horas, justo no verão que o sol se nasceu, desde o momento que ele nasceu até ele se pôs, 13 horas. E desde que o sol se pôs até que ele nasceu, o período da noite, 11 horas. Então vai dividir no período do dia, 13 horas do dia, por 12, vai dar 1 hora, mais de 1 hora, e vai pegar essa 1 hora ponto alguma coisa e dividir por 60 para saber quanto vale cada minuto. Aí você multiplica por 15, você vai saber exatamente qual que é o minuto temporário e quanto tempo isso é depois do pôr do sol, da saída das estrelas, desculpa. Então você vai ficar de olho no céu. 3 estrelas médias, viu? Você corre para começar a calcular o tempo, os minutos temporários, ou seja, para encurtar todo esse tempo, todo esse trabalho, você baixa o aplicativo do CalJ, ele não está patrocinando o canal, mas é um aplicativo de qualidade, com supervisão rabínica e um dos melhores, se não o melhor que tem aí. E lá vocês vão conseguir saber certinho a hora. Também no site do Rabado tem certinho para vários lugares do mundo. Lá você coloca a sua localização e você vai conseguir saber aonde você está do mundo, qual que é o exato momento do acendimento da vela de Hanukkah. E não se deve antecipar o momento do acendimento das velas, nem atrasar. Tem que ser no momento exato, na hora certa. O tempo da mitzvah vai até que as pessoas parem de circular no mercado, ou seja, até mais ou menos meia hora após a saída das estrelas. Lembrando que antigamente que não existia energia elétrica, pessoas voltavam do seu comércio por volta do pôr do sol e chegavam em casa à noite. Então era justo o momento, a hora do rush, e muita gente estava voltando. E acender as velas nesse horário, nesse momento, seria uma divulgação de milagre ainda maior. Então é por isso, é um dos motivos só, né, do porquê que a gente acende justo nesse momento. Mesmo assim, se a pessoa não acendeu no momento do começo da noite, ainda pode acender com bênção durante toda a noite, até o nascer do sol, até o amanhecer. E se já amanheceu e você chegou em casa depois disso, ainda assim você vai poder acender, só que sem bênção, sem fazer abrahá. É proibido comer uma refeição fixa com pães antes de acender as velas de Hanukkah. Isso vale mesmo se a pessoa já rezou o Mincha e Arvit ainda de dia. A partir do momento de acender as velas de Hanukkah, fica proibido fazer refeição. Aqui no caso é com pão, porque fixar a refeição é pegar o pão, começar com pastinha, depois passar para a sopa, prato principal. E disso a pessoa vai se esquecer de acender as velas, vai comer bastante, se cansar, vai querer deitar. Então não é o ideal, não é o ideal não, na verdade é que é proibido fazer refeição ou mesmo começar um trabalho a partir do momento do acendimento das velas, e tem até mesmo uma cerca de antes de meia hora do acendimento das velas, não pode começar a refeição, nem começar trabalho, para que a pessoa não se esqueça de acender as velas depois. Já estudar a Torá é permitido antes do acendimento das velas meia hora antes, porém, chegou no momento do acendimento das velas, 15 minutos depois do nascer do sol, 15 minutos temporários depois da saída das estrelas, vai ficar proibido estudar a Torá, proibido refeição, pode comer, vai comer fruta, um legume aqui, alguma coisinha assim, não sentar e fazer uma refeição mesmo, só comer alguma coisa para forrar o estômago, e trabalhar também não vai poder, até que termine de acender as velas. Acendeu as velas, ficou aquela meia hora, 30 minutos, ali na frente das velas, rezando, fazendo cântico junto com a família, aquele momento especial ali com os filhos, com a esposa. Aproveitar esse momento que vai estar na memória dos seus filhos para sempre é muito importante. Também é proibido começar algum trabalho antes de acender as velas de Hanukkah. Até estudar Torá é proibido começar a partir do momento em que o horário da mitzvah chega. A gente acabou de explicar isso. Porém, em relação ao estudo da Torá, não se deve ser rigoroso a ponto de proibir meia hora antes do horário da mitzvah, para não causar anulação de Torá de forma desnecessária. Existe uma proibição chamada Bitul Torá,
cancelamento da Torá, anulação do estudo da Torá. Que o judeu, quando precisa se sustentar, a esposa, suprir necessidades, certo? Dos seus parentes, vai precisar fechar o livro para suprir as necessidades, dar todo o suporte necessário, em vários casos, em várias situações. Porém, quando está tudo suprido, não é necessário, sabe, trabalhar naquele momento. Ele vai ali estar obrigado a estudar a Torá. Ele, vamos dizer, já trabalhou as horas dele, voltou para casa, tá tudo ok. Não precisa fazer nada, nem lavar louça, nem comida, nem ir no mercado, nada. Tá tudo ok. A obrigação do judeu é sentar e estudar a Torá. Ele não tem aqui o direito agora de, sabe, começar a navegar em tudo que não seja sentar e estudar a Torá. Se ocupar com qualquer coisa vazia e vã. Ele deve estudar a Torá. E se ele não estuda, é considerado bitul Torá, anulação do estudo, e isso é uma proibição. Então aqui o Rav diz, para que não entre em anulação do estudo da Torá, parando de estudar meia hora antes do acendimento da vela, você vai fazer o que meia hora? Chegar em casa e ficar olhando, sabe, fazer os preparativos de acender. Tá, e aí? Certo? Então, para não causar esse bitul Torá, a proibição começa assim que der 15 minutos temporário depois da saída das estrelas. Soldados do exército que não podem acender as velas de Hanukkah no horário de saída das estrelas por motivos de segurança, e não acendem por eles em suas casas, e querem acender antes do pôr do sol e apagar quando escurecer, não devem fazer bênção nesse acendimento, porque só pode fazer a bênção depois de 15 minutos temporários depois da saída das estrelas. Antes disso, é proibido a bênção em vão. Por esse motivo, o Rav disse que ele não vai poder abençoar, ele pode acender, mas fazer a bênção não. Isso é considerado bênção em vão para todos os pontos de vista, já que as velas não vão permanecer acesas por meia hora depois da saída das estrelas. Em sinagogas onde todos os dias há aulas de Torá com o público, se o Rav que estiver dando a aula vê que o público vai voltar para o estudo depois de acender as velas de Hanukkah em casa no horário correto, é preferível cumprir a mitzvah no tempo correto, pausar a aula. Ou seja, na casa de estudo, está tendo uma aula de um Rav. Agora chegou o momento de acender as velas de Hanukkah. Então ele vai parar a aula, todo mundo vai para casa acender as velas, ficar meia hora e depois voltar para o estudo. Porém, se o público dele for sair e saiu 100 pessoas, voltaram 30, não valeu a pena. Voltaram 50, não valeu a pena. Então o pessoal vai postergar o momento do acendimento das velas, vai acender um pouquinho mais tarde. Para quê? Porque o estudo de Torá é muito importante, inclusive é considerado Limud Torá Keneged Kulam, que o estudo da Torá ele é equiparado com todas as 613 mitzvot. Assim está na Mishnah. Avrech de Yeshivá, aquele que estuda a Torá e vive disso, que estuda 8, 10, 12, 16 horas por dia, podem continuar o seu programa de estudo em Hanukkah normalmente e nomear a esposa para acender as velas de Hanukkah em casa, no horário da saída das estrelas, em nome dele que vai estar lá estudando Torá. Ele falou para a esposa, ele nomeou ela como Shaliach Mitzvah, né? Ela virou a enviada da mitzvah dele, então ele sai de obrigação do acendimento das velas da esposa. Se isso não for possível, acendem velas de Hanukkah após o término do estudo para não causar anulação do trabalho, para não causar anulação de Torá do público. Se tiverem 30 Avrechim estudando Torá no Beit HaMidrash, na casa de estudo, e agora vai todo mundo sair para voltar, e depois quando eles acenderem as velas e voltarem para o estudo, eles vão voltar mais frios, porque antes eles já estavam ali horas e horas estudando com a cabeça dentro do estudo. Esse sair e voltar vai fazer com que eles diminuam muito a qualidade. Pode ser até mesmo que por outros motivos em casa eles nem consigam voltar. Então, nesse caso, vai ser preferível que eles continuem estudando e terminem suas horas de estudo e depois voltem para casa e acendam as velas. Isso também o Rav explicou que é no caso de que a esposa não vai poder acender ou no caso que a família prefere esperar o pai voltar para casa para que todos tenham aquela experiência gostosa de acender as velas de Hanukkah juntos. Um dono de loja que fecha seu estabelecimento apenas tarde da noite deve instruir a esposa para acender velas de Hanukkah em casa, no horário da saída das estrelas, e ele cumpre a mitzvah por meio dela. E é ainda melhor que a esposa acenda por ele no momento correto, que é a hora que mais pessoas vão
tá ali para ver o acendimento, a vela acesa, assim, a Hanukkah acesa, do que no momento que ele próprio, depois do trabalho, voltar para casa. Se ele voltar à meia-noite, 1 da manhã, 2, né, vai ter muito menos divulgação do milagre. Além da esposa, já está dormindo com os filhos, ele sozinho ele vai acender. Ou seja, ele não vai ganhar nem estando com a família e nem acendendo no momento que mais pessoas vão ver. Então, nesse caso, vai ser melhor que a própria esposa acenda por ele em casa, que ele vai estar ocupado no trabalho. E, se Deus quiser, ele vai rezar para que no outro dia ele vai conseguir voltar no momento e continuar o trabalho depois. Arrumar alguém para substituir ele, pedir para o chefe para trocar ele, ou que deixe a loja fechada durante aquele momento, se obviamente o trabalho for perto de casa e as circunstâncias permitirem, mas dá muito valor e importância para essa mitzvah em família. Quem chega em casa tarde da noite durante Hanukkah, os 8 dias, e tem pela frente 2 mitzvot para cumprir. Tefilá de Arvit, a reza da noite, caso não tenha rezado ainda, obviamente, e o acendimento das velas de Hanukkah. Então, qual vai ser a ordem? Deve primeiro rezar a reza da noite e só depois acender as velas de Hanukkah. A regra de o que vem mais frequente vem antes do que é menos frequente quer dizer o quê? A reza da noite reza-se todos os dias. Hanukkah você acende nos 8 dias, né, no momento do ano. Então, o que é mais frequente, que é a reza de Arvit, a reza da noite, vai vir antes do acendimento das velas de Hanukkah, mesmo que já tenha passado muito do horário. E o segundo motivo é que na reza de Arvit tem o Shema Israel, e é obrigatório para o judeu, tem a mitzvah para o judeu 2 vezes por dia falar o Shema Israel, que é de manhã, na reza de Shacharit, na reza da manhã, e na reza de Arvit, na reza da noite. Então aqui ele vai ter uma mitzvah da Torá para cumprir, contra a mitzvah de Rabanan, que é acender as velas de Hanukkah, que é muito importante também, só que, querendo ou não, é um nível abaixo da mitzvah da Torá, que é falar o Kriyat Shema, que é a leitura do Shema Israel. Então esse é um segundo motivo do porquê fazer Arvit antes e acendimento das velas de Hanukkah depois. Quem foi impedido à força por algum motivo de força maior e não conseguiu acender as velas de Hanukkah em uma das noites, não tem como repor essa noite no dia seguinte. No dia seguinte ele acende normalmente o número de velas que todo mundo acende naquela noite, sem acrescentar nenhuma vela por causa da noite perdida. Óleos e pavios adequados para Hanukkah, para as velas de Hanukkah. Todos os tipos de óleo e todos os tipos de pavio são válidos para acender as velas de Hanukkah. Mesmo aqueles óleos e pavios em que a chama não puxa bem, ele não passa bem o óleo, o azeite, até o topo do pavio, e a luz não fica tão bonita. Vai ser permitido ainda assim, todos os tipos de óleo, todos os tipos de pavio vão ser válidos para acender as velas de Hanukkah. Mesmo que não seja o melhor pavio que puxe o óleo. Mas o azeite de oliva é a mitzvah do seu nível mais especial porque a sua luz é a mais clara e bonita. Também é uma forma especial de cumprir a mitzvah usar pavio de algodão. Então o Rav já deixa claro que tudo pode e tem o ideal. O ideal é azeite de oliva e ainda melhor se for aquele que você compra para comer, que aquele vai ser ainda uma qualidade maior do acendimento da vela. E o pavio que seja de algodão. Em lugares onde não se encontra óleo com facilidade, o costume é acender velas de Hanukkah com velas de cera, porque a luz delas também é clara, parecida com a do óleo. E lembrando que antigamente, para conseguir um óleo bom para acender e um pavio bom, que mantém ali um fogo sem ficar estourando, sem apagar à toa, era mais difícil antigamente. Hoje em dia, depois da Revolução Industrial, hoje a gente tem tudo em abundância. É mais fácil conseguir baratinho, né? Conseguir uma vela que fica acesa bonitinha, certo? Um óleo. Aqui em Israel vendem um óleo de azeite da azeitona para acender vela, que é um óleo que ele é impróprio para consumo. Ele é metade do preço do óleo do azeite para consumo e você vai poder acender ali, né, num nível muito elevado que é com o próprio azeite de oliva. Porém, mesmo assim, aquele que ainda preza em comprar o óleo de azeite que se come e com ele acender as velas de Hanukkah, esse vai ser um nível ainda maior. Tavol alav brachá significa e a bênção vai estar sobre esse. Ele vai se preocupar em fazer a mitzvah do maior nível, dentro das possibilidades de cada um. Se a pessoa preparou velas de cera para acender em Hanukkah e já prendeu as velas no castiçal para isso, e depois disso apareceu a possibilidade de usar óleo, ela deve largar as velas de cera e acender somente com óleo, porque o principal da mitzvah é com óleo,
já que o milagre de Hanukkah aconteceu no Beit HaMikdash, com óleo de oliva, azeite de oliva. Mesmo se não conseguiu azeite de oliva e só tem outro tipo de óleo, e as velas de cera já estavam preparadas, ainda assim é melhor deixar as velas de lado e acender com óleo. O pavio flutuante, aquele que fica em cima do óleo, mesmo que o pavio esteja coberto de cera, existe tipo de pavio que ele é coberto de cera para que ele acenda mais bonito, que demore mais tempo para consumir o, o próprio algodão do pavio. E vai pegar fogo antes na cera do que no algodão do pavio. O ideal do ideal do ideal é antes passar o isqueiro ali, o fogo, para derreter a parte de cima da cera que está cobrindo o algodão, e depois no momento de fazer a bênção e acender, já pegar fogo direto no algodão. Mas isso não é obrigatório. Pode acender normal, mesmo assim tudo é considerado um só acendimento. Portanto, esse tipo de pavio é totalmente kasher para velas de Hanukkah desde o início, quer dizer o que? Lecatchila, a priori. De forma geral, não se deve acender parte das velas com óleo e parte das velas com cera nas noites em que se faz o Hidur, acrescentamento de velas a cada noite. É melhor padronizar, ou todas com óleo ou todas com cera. Mesmo assim, quando o azeite de oliva está muito caro, a pessoa pode acender apenas a vela principal, a vela da obrigação mínima, com azeite de oliva. Então, a mitzvah, como a gente falou no primeiro vídeo, é acender uma vela por dia, cada uma posicionada num candelabro do castiçal, né, da Hanukkah. Mas se você quiser fazer de maneira mais bonita, você pode acender 2, 3, 4, até 8 no último dia. E no caso aqui seria, vamos dizer, a pessoa ela tá caro o azeite, ela vai ter o dinheiro para comprar o azeite para 30 minutos para cada dia. E ela vai poder completar com vela de cera. Esse é o caso. Então, no primeiro dia vai estar aqui a vela de óleo. No segundo dia, a vela de óleo vai estar aqui. Aqui vai ter uma de cera. No terceiro dia, vai ter uma de óleo aqui, uma de cera aqui e outra de cera aqui. E assim por diante. A de óleo vai indo cada vez mais para a direita e a de cera vem vindo atrás. Lembrando que a primeira vela, o Ura vai explicar isso. A vela que você deve acender primeiro, depois da bênção, vai ser a vela do dia, que vai ser a mais da direita, da esquerda para a direita. A gente vai chegar lá. Mesmo assim, quando o azeite de oliva está muito caro, a pessoa pode acender apenas a vela principal, a vela da obrigação mínima, com azeite de oliva, e as demais velas, que são de Hidur, embelezamento da mitzvah, algo a mais, com outros tipos de óleo ou até mesmo com velas de cera. A opinião de muitos e grandes rabinos dos últimos tempos é que não se cumpre a obrigação de velas de Hanukkah com luz elétrica, lâmpadas de LED e daí por diante. Há fundamentos bem fortes na Halachá, na lei judaica, para essa posição, pois é necessário usar óleo e pavio, semelhante à menorá do Beit HaMikdash, onde o milagre aconteceu. Ou seja, o que vai ser mais semelhante? Vai ser utilizar o acendimento com fogo. Você vê que o mais próximo possível, melhor. Se for um azeite de uma pureza gigantesca a nível de consumo, é o melhor do melhor do melhor. Se for um azeite de oliva, mesmo que não seja para consumo, vai estar excelente. Se for um óleo que não seja azeite de oliva, vai estar bom. Se for vela, ok, vai poder também, só que você percebe que você está se afastando do mais próximo do que aconteceu. Agora, acender com apertar de botão, com uma lâmpada elétrica, mesmo que a gente possa dizer que é uma lâmpada elétrica de resistência, sim, a lâmpada elétrica mais antiga, a amarela, e disso aquece ali, é considerado como acender fogo pela lei judaica. Mesmo assim, como o Rav explicou, fica algo muito distante do modo técnico de como acendia no Beit HaMikdash, no templo. Então, há fundamentos bem fortes na lei judaica, na Halachá, para essa posição, pois é necessário usar óleo e pavio, semelhante à menorá do Beit HaMikdash, onde aconteceu o milagre. E mesmo que se quisesse dizer que a dúvida já seria suficiente para não entrar no risco de fazer uma bênção em vão. Certo? Você vai acender ali, você vai fazer a bênção para apertar o botão e acender a luz da Hanukkah elétrica. Se é dúvida de bênção em vão, Safek Brachal é aquele. Sempre que você vai ter dúvida em qual bênção fazer, você não vai fazer a bênção. Essa é uma regra para todas as bênçãos que são
que você cita o nome de Deus, é proibido falar o nome de Deus em vão. Por isso não se deve recitar a bênção Leadlik Nerot Shel Hanukkah, acender as velas de Hanukkah, acendendo lâmpadas elétricas. Mesmo se a pessoa estiver em uma situação em que não tem óleo nem velas de cera para velas de Hanukkah, pode acender luz elétrica com a intenção de lembrar do milagre, mas sem bênção. E é bom que essa luz seja acesa em um lugar onde, durante todo o ano, não se costuma acender aquela lâmpada, para que haja algum sinal especial de Hanukkah. Se depois disso a pessoa conseguir velas de Hanukkah kasher, vela de cera, óleo, o que seja, ele deve acender com bênção. Também na sinagoga não se deve fazer bênção sobre a Hanukkah elétrica. Não se cumpre a obrigação de acendimento das velas de Hanukkah com fogueiras de gás, fogareiros de gás, né? Fogão, ou chamas de gás, que não tenham pavio. Em relação a eles, deve-se agir como foi dito sobre a luz elétrica. Podem servir como lembrança, mas não como cumprimento pleno da mitzvah, e não se faz bênção sobre isso. Ou seja, vamos dizer aqui, a pessoa tem um fogão que ele tem 8 bocas sequenciado um do lado do outro. Fala, pronto, vela de Hanukkah. Eu faço a bênção, giro o botão, pum, aí pega fogo ali, por que não seria permitido? Qual o problema? E tá aqui o Rav explicando, porque não tem pavio. E é algo, obviamente, bem distante de uma vela que é acesa do modo tradicional. É permitido para um Ben-Or acender velas de Hanukkah? É permitido, não tem nenhum problema, nenhuma proibição. Não é obrigatório, assim fizeram essa pergunta, não é à toa que a gente está aqui agora respondendo. Então é algo facultativo, opcional. Se você quiser pegar isso que a gente está estudando aqui e aplicar, não tem nenhum problema, você vai ter benefício disso. Não é obrigatório nem proibido. 100% opcional. Então é isso, pessoal. A gente vai terminando aqui a parte 2. Tudo de bom e até o próximo estudo.